Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Realmente. Para a gente informar então um pouco sobre essa partida, Felipe Oliveira, nosso repórter, está na frente da Barra Funda para trazer as informações então do São Paulo. Fê, muito bem-vindo à live, obrigado pela sua participação. Queria que você contasse um pouco sobre o clima na Barra Funda, o que você conseguiu colher de informações até aí e sobre as possibilidades que envolvem o São Paulo nessa manhã de terça-feira. São Paulo esse que viaja amanhã. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Renan. Bom dia, amigos que nos acompanham aqui no Arquibancada Tricolor. Manhã de terça-feira aqui no Centro de Treinamento da Barra Funda, eles estão terminando o último treino aqui em São Paulo antes de viajar a Goiânia para enfrentar o Goiás na próxima quinta-feira. São Paulo vem de vitória, uma vitória importante contra o Flamengo, 1-0, jogando bem e o mais importante, sem poupar jogadores, né? Tiveram a ausência de Luciano, que estava suspenso, mas sem poupar jogador, era força máxima contra o Flamengo. E aí fica a dúvida, aí será time reserva, será time titular contra o Goiás? Tendência que seja time titular contra o Goiás na Serrinha na próxima quinta-feira para enfrentar a equipe do Goiás nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo tem uma vantagem importante, 2-0 no jogo de ida no Morumbi, poderia até ter sido mais, mas enfim, acabou 2-0, São Paulo tem uma vantagem muito importante que leva para a Serrinha. E aí inicia, dá sequência, na verdade, a essa sequência complicadíssima de jogos do São Paulo. Porque agora enfrenta o Goiás quinta-feira, no próximo domingo, Dia dos Pais, enfrenta o Atlético Goianiense no Morumbis, e aí inicia uma pedrada, aquela pedreira que a gente sabe que é a fase mais complicada, que pode gerar uma certa turbulência no São Paulo, ou também pode deixar o São Paulo com uma moral muito alta, que é Nacional pela Libertadores, Palmeiras, clássico choque rei, e Nacional, jogo de volta no Morumbi. Então uma sequência que Zubeldia tem que planejar bem, tem que pensar bem em como vai escalar esse time nas próximas partidas, vai fazer um rodízio, não vai fazer rodízio. Creio eu, que próximo domingo seja aquele jogo para poupar, para dar um descanso para os seus atletas contra o Atlético Goianiense e aí ir com força máxima em Nacional, Palmeiras e Nacional. Hoje, Centro da Barra Funda um pouco mais tranquilo, mais ameno, nem tantos torcedores por aqui. São Paulo dá sequência a essa preparação visando o jogo contra o Goiás. Treina neste instante, está terminando o treinamento, aí depois almoça e vai cada um para a sua casa para dar sequência ao planejamento da comissão técnica para o jogo contra o Goiás. Gabriel. Boa, Fê, perfeito. Sobre movimentações também que envolvem esse mercado do São Paulo. A gente comentava sobre Galopo, que esfriaram, né, as conversas por ele, e ele deve permanecer. E ele apresentou uma evolução também no seu quadro médico, ele vinha com dores, né, e aí por isso estava fora. Tem, então, essa expectativa muito clara claro, de que o Galopo viaje, então, para Goiânia amanhã para enfrentar o Goiás. Pode ser a principal novidade aí no banco do Zubeldia, visto que o Alisson e o Maia seguem de fora, né, Felipe? Exatamente, Galopo, que há algumas semanas era quase uma carta fora do baralho, alguns já tratavam o Galopo como fora desse plantel, é um jogador negociável, o São Paulo também não abre mão dessa negociação, da noite para o dia não virou um titular para um jogador negociável, não, ele segue sendo negociável, mas é aquilo, né, Gabi, não apareceu tantos times com interesse no Galopo, teve uma sondagem do Rosário Central, também um interesse do Boca Juniors, mas que por enquanto não avançaram. Por isso o Galopo segue à disposição, segue treinando, pode ser uma figura ali no banco de reservas do Luiz Zubeldia, assim como Marcos Antônio, única contratação do São Paulo nessa janela de transferências, ainda não fez sua estreia, expectativa que talvez ele estreie no próximo jogo contra o Goiás. Queria até ouvir de vocês se vocês acham que merecia uma oportunidade. Em relação também ao mercado da bola, só para a gente encerrar, só para eu passar todas as informações, ontem o Diário Olé publicou que o São Paulo tem uma negociação com o Paul Fernandes por um pré-contrato. Queria ouvir isso de você, Gabi, o que você tem de informação sobre isso, porque o Paul Fernandes
foi um pedido do Zubeldia. O Zubeldia gosta do jogador, seria um reserva para o Luiz Gustavo, porém até o momento não teve nenhum avanço para ele chegar agora. Só essa notícia do Diário Olé da Argentina, que ele tem um contrato firmado por pré-contrato. Exato, e antes de puxar a opinião do nosso Renan sobre o Marcos Antônio, para passar também para a galera, porque ontem à noite saíram duas informações que são distoantes, né? O jornal O Povo trouxe a informação de que ele teria um acerto em pré-contrato com o Fortaleza, e o Olé que ele teria um acerto em pré-contrato com o São Paulo. Então ficou uma dúvida na torcida, a gente foi consultar, a gente foi buscar as informações sobre isso, o São Paulo não confirma que vai firmar um pré-contrato com ele, e a informação que a gente tem, que a gente trouxe durante a grade, era que justamente o São Paulo gostaria de tê-lo por agora. Então assim, gostaria de ter o jogador já por uma liberação imediata. O Boca Juniors, por sua vez, não quer liberá-lo por agora, e ele também não faz tanta questão, porque ele cresceu no clube, ele não vai criar casa. Então o São Paulo meio que tira o pé do negócio. Mas eu conversei também com pessoas da Argentina e foram bastante contundentes em dizer que o staff dele não abriu conversas com o Fortaleza, contrariando essa opinião, essa informação que foi dada pelo O Povo. Fato é, o São Paulo não tem nada muito avançado com ele nesse momento e o Fortaleza aparentemente corre por fora, mas sem definições, né? Alguém está mentindo para alguém nessa história, mas o Pô Fernandes, então, sem nenhuma definição palpável desse caso, e é uma novela que pode se alongar aí nas próximas horas, próximos dias, até a informação que foi apurada junto à jornalista Mili Portela, lá da Argentina, que faz um trabalho também aqui no Brasil, e conversou com pessoas envolvidas aí nessa história, nesse negócio que envolve Pô Fernandes. Então o pessoal na Argentina diz uma coisa, o pessoal em Fortaleza diz outra, mas o Pô e em São Paulo diz outra também. Então a gente tem 3 versões diferentes que envolvem isso, mas não tem nenhum avanço palpável. Queria ouvir um pouco do Renan a respeito dessa pergunta do Fê, se o Marcos Antônio poderia ser titular, quem sabe aí quinta-feira, porque ele está treinando agora, ainda não teve minutagem. Eu acho que não vai ser muito viável ele sair jogando, mas ele poderia jogar pelo menos aí para entrar durante o jogo, né, Renan? Eu sinceramente eu acho difícil. Bom dia para o Felipe, a gente não falou ainda, eu acho difícil. Não é característica do Zubeldia, né? Ele vai colocando o jogador aos poucos. E o que me estranhou no jogo contra o Goiás e também no jogo contra o Flamengo é que ele ele coloca o Lisieiro para jogar quando ele faz as modificações pelo Bobadilha. Ele coloca o Lisieiro e não o Marcos Antônio, que eu já teria colocado para dar um ritmo, para dar uma minutagem para o cara, principalmente jogando no Morumbi, né? O clima da torcida, tal. Isso aí faz muita diferença. Eu já teria colocado. Eu acho difícil ele começar como titular. Acho que meio de campo é o Luiz e o Bobadilha. Mas eu acho que ele precisa, o quanto antes, aí de... É que ele também ele estava em férias, né? Mesmo trabalhando, né? Trabalhando com o seu preparador pessoal e tal, não é a mesma coisa, né? Então, quem sabe o Zubeldia viu nele também um pouco abaixo ainda na questão física e tal. Não sei, é só um achismo, uma opinião, né? Mas que ele precisa jogar aí o quanto antes, entrar em ritmo de jogo aí. Eu acho que vai ser um jogador importante aí daqui pro resto da temporada, com certeza. Com certeza será, mas uma coisa também é fato. Da mesma forma que ele gosta muito do Luciano, ele já provou que está gostando muito do Lisieiro. Porque o Lisieiro entrou em todos os jogos, depois de estar à disposição, ele entrou em todos os jogos. Boa, Fê. Para fechar a sua participação conosco aí, então, direto da Barra Funda, com as informações, então, um pouco desse treinamento, queria que você passasse um pouco sobre esse panorama que envolve Zubeldia, que envolve esse time do São Paulo. A gente viu as últimas informações que saíram e hoje você não viu nenhum Paulo Pitombeira atravessando esse portão para conversar com a diretoria, né? Gabi, hoje sem nenhuma figura ilustre por aqui. Hoje não teve nenhum empresário, não teve nenhuma figura ilustre passando por aqui até o momento. A gente lembra até, você brincou com a situação do Paulo, isso foi pré-boletim, foi entre o Bom Dia e o boletim. Então, quem sabe nas próximas horas, nos próximos minutos, passe alguém por aqui, mas por enquanto nada. Por enquanto, ninguém de especial, apenas os atletas que treinam dentro do centro de treinamento da Barra Funda. Gabi, só para a gente também passar para o nosso público, hoje faz 1 ano da estreia de Lucas Moura, derrota para o São Paulo por 2-0 contra o Atlético Mineiro, uma derrota que ficou marcada, né? O Lucas Moura fez até um pênalti nesse jogo, mas ficou marcada muito também, porque antes da bola rolar teve a apresentação com camisa nova
de Lucas Moura e James Rodrigues, os dois tendo seu primeiro contato com a torcida São Paulina no Morumbi. E aí, Lucas Moura fez sua estreia há exatamente um ano atrás. A gente está colhendo as informações também já para passar no boletim. Os números de Lucas Moura desde da sua chegada ao São Paulo Futebol Clube. Então, um aniversário de reestreia do Lucas Moura que desde o primeiro jogo honrou a camisa do São Paulo, foi muito bem. E é claro, um ídolo da torcida São Paulina, né, Gabi? Exatamente, Fê. Então, um ano de Lucas Moura no São Paulo, eu confesso que eu nem lembrava desse jogo contra o Galo, né? Agora que você falou, me resgatou a memória, foi aquele gol que foi o jogo que o Hulk fez um gol de fora da área, né? Mas ele estreou nesse jogo mesmo. Lucas Moura, então, que completa o ciclo de um ano no São Paulo com um saldo mais que positivo. Fê, muito obrigado pelas suas informações. Você volta com a gente durante o boletim diário para atualizar um pouco mais, então, sobre o São Paulo. Muito obrigado ao Felipe pela participação direto da Barra Funda. Tá aí, então, Renan. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!